A nossa primeira palestra, então, acontecerá com a doutora Adriene Sidneide Moura David, para ministrar, que ministrará a palestra Combate ao Trabalho Infantil. A doutora Adriene é juíza titular do trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba, foi diretora de Direitos Humanos e Cidadania na Matra 15 e coordenadora do Programa Justiça e Cidadania no biênio 2015 a 2017. Com vocês, a doutora Adriene. Boa noite a todos. Como foi dito, não é a primeira vez que eu participo e isso aumenta muito a minha responsabilidade. Agora, eu não posso deixar de registrar que a gente sempre fica um pouco nervoso. Eu sempre fico um pouco nervosa diante de uma plateia assim tão importante, formada por professores de Indaiatuba. E como foi dito aqui, como é um programa de permanente capacitação e aperfeiçoamento, talvez muita coisa do que eu vá dizer aqui já seja do conhecimento dos senhores. Mas é sempre bom um novo olhar, um novo questionamento e aquela história de que é importante que nós criemos hábitos. E o hábito de se comportar de determinada maneira só vem quando nós insistimos no assunto, né? E por falar, e assim, falando já do tema do trabalho infantil, eu vivenciei isso na minha família, porque de tanto que eu conversava e falava sobre trabalho infantil com os meus filhos, certa vez, passando em um supermercado, meu filho, que na época tinha 10 anos, hoje ele tem 14, ele falou assim, mas mamãe, você vai fazer compras nesse supermercado? Eu falei, vou, filho, a gente está passando aqui, a mamãe esqueceu de comprar fruta, que tal coisa. Ele falou, mas não pode, mãe. Aqui tem trabalho infantil, tem essa menininha de 10 anos que trabalha com o empacotamento das mercadorias. E eu pensei, nossa, de tanto ele ouvir de falar do trabalho infantil, que é proibido, e do prejuízo que traz, ele, aos 10 anos, chamou a minha atenção. Porque, muitas vezes, a gente não enxerga o trabalho infantil. Talvez a gente enxergue o trabalho infantil nas piores formas, que é o que vem na televisão, nas reportagens, daquela criança que trabalha em carvoaria, daquela criança que é submetida à escravidão. Mas a gente deixa de perceber o trabalho infantil que está no nosso dia a dia, que é aquele que está presente numa viagem que a gente faz de turismo, no trenzinho da cidade, quando a gente vai dar um passeio, tem lá um menininho falando, olha, aqui a casa de fulano, não sei o que lá. A gente nem enxerga esse trabalho. No supermercado mesmo a gente não enxerga, nas lojas, quando a gente vê uma família trabalhando, o trabalho artístico, no futebol. Às vezes a gente não enxerga o trabalho infantil. Então é preciso também esse novo olhar. Claro, a gente precisa combater o trabalho infantil nas piores formas. Mas toda forma não é bem-vinda. Qualquer forma de trabalho infantil não é bem-vinda. Então, assim, é preciso ter esse olhar atento para o trabalho infantil que acontece no nosso dia a dia. Bom, e o nosso colega José Roberto Dantas Oliva, que é uma sumidade no assunto, ele gentilmente cedeu os slides para que eu trouxesse para vocês. E eu já digo logo que ficará à disposição também para que os senhores utilizem na sala de aula. Deixa eu passar aqui. Por aqui dá para ir? Bom, primeiro de tudo, vamos identificar aqui o trabalho infantil. Talvez sejam dados que os senhores já conheçam, mas é sempre boa essa atualização numérica, né? Hoje nós temos 152 milhões de pessoas submetidas ao trabalho infantil. São pessoas de 5 a 17 anos, e sendo que desses 152 milhões de pessoas, 73 milhões em suas piores formas, que são aquelas formas relacionadas a tráfico de drogas, trabalho escravo, prostituição infantil. Olha, é um número alarmante. Isso, dados já de 2017. Porque, agora, aproveitando aqui até uma colocação da Patrícia, que a nossa Associação Nacional dos Magistrados,
ela pede para que a gente passe a ressaltar que o trabalho infantil ele se relaciona também com o racismo e você tinha falado e o trabalho escravo. É importante fazer esse link entre trabalho escravo, racismo e trabalho infantil, porque as pessoas que mais se sujeitam a isso acabam sendo as crianças, que não têm nem voz, muitas vezes, para reivindicar os próprios direitos. E o trabalho, nas suas piores formas, também, relacionado, e muitas vezes esse trabalho escravo está relacionado a situações de trabalho na zona rural, relacionado a agrotóxicos. Também, se nós consultarmos a página do Ministério do Trabalho, das fiscalizações que eles fazem, geralmente, quando se verifica o trabalho infantil, se verifica também o trabalho escravo. E a questão do racismo também relacionada ao tema. Tá aí, olha, mais um elemento para reflexão quando falamos nas piores formas. No Brasil, nós temos 2.516.000 crianças menores nessa condição de trabalho infantil. E a gente pode verificar que houve o trabalho infantil ele tem sido reduzido, mas mas parece que não houve uma desaceleração, como coloca aqui o Roberto, o nosso colega. Veja que não se mantém constante a redução e chega até a aumentar, aqui, ó, de 2013 para 2014, houve até um aumento na identificação de pessoas submetidas a esse trabalho infantil. Agora, é preciso também registrar que houve uma alteração na metodologia e deixou de contar aquelas crianças que trabalhavam para o próprio consumo. E se nós considerarmos essas crianças que trabalham para o próprio consumo, que estão realmente trabalhando, eu tenho que somar mais 1.800.000 pessoas. Eu sempre falo pessoas, porque crianças são pessoas. Eles têm direito, acima de tudo, eles têm direito. E onde está o direito deles? Na Constituição Federal. Se os senhores quiserem anotar, acho que os senhores já têm conhecimento, o artigo 227 da Constituição Federal. O que ele coloca ali? Que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, quer dizer, não é só o Estado. Todos nós temos esse dever de assegurar a criança, ao adolescente e o jovem com absoluta prioridade. É o princípio, aqui está incerto o princípio da proteção integral. Ela tem prioridade absoluta. O direito e a proteção integral. Por quê? Porque ela tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de ter o direito de estar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, é um direito da criança como pessoa. Então, não dá para questionar mais nada. E o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele repete também esse princípio da proteção integral. Então, só por aí a gente já percebe que não dá para questionar isso, né? Será que eu tenho o direito de tirar esse direito de uma criança, ou porque ele é meu filho, ou porque ele é meu aluno, ou porque eu sou empresário e ele é meu empregado, ou porque ele trabalha para mim? Então, acima de tudo, está o direito da criança como pessoa. Bom, e onde está o aluno que não foi à escola? Isso é importante. Não sei se os senhores se existem programas para identificação dos alunos que não vêm à escola, programas de combate à evasão escolar. Geralmente, esses alunos estão trabalhando. Porque se trabalha, não conseguem ir para a escola, porque ficam cansados, eles não têm a mesma resistência física de um adulto. E se ele está fora da escola, ele não tem conhecimento suficiente para ser o quê? Um cidadão e reivindicar seus direitos, e conhecer seus direitos, como bem pontuou a Patrícia no começo. E aí vamos abordar um aspecto do trabalho infantil, que é o de pior constatação,
que é o trabalho doméstico, aquele que fica oculto, porque fica dentro das casas. Difícil você... Muitas vezes passa até desapercebido uma vida inteira, a criança se submeteu ao trabalho infantil, ninguém ficou sabendo, pela dificuldade de fiscalização desse tipo de trabalho. E porque também a gente se acostuma com isso. O trabalho doméstico ele é proibido para menores de 18 anos. Mas quantas babás, quantas pessoas que trabalham na limpeza de casas não têm menos de 18 anos? A maioria são mulheres e na faixa etária de 16, 17 anos, que trabalham cuidando de outras crianças e fazendo a limpeza das casas. E muitas são do nosso conhecimento. Nós conhecemos, mas também é um tipo de trabalho que não chama tanta atenção. Às vezes você vê aquela acompanhante de uma criança novinha, adolescente, mas não choca. A gente acostuma, parece, né? Que a gente se acostuma com isso. Agora, é claro que existem as situações extremas que daí chamam a atenção. Essa é um anúncio que foi feito de um casal que precisava adotar uma menina de 12 a 18 anos para cuidar de um bebê de um ano, morando no lugar e para cuidar da criança, de outra criança. E aqui é trazido também o artigo 248 do ECA, que ressalta isso. Não existe essa condição de se ter alguém na sua residência para trabalhar para vocês, para a pessoa que se propõe, sob a forma de guarda ou como se fosse seu filho, porque isso a gente ouve um pouco também. A pessoa diz assim, mas ela veio morar comigo para cuidar do meu filho, mas teve de tudo. Teve festas de aniversário, teve educação. Eu me lembro quando eu trabalhei em Barretos, há muitos anos, que a menor pediu vínculo de emprego, reconhecimento de vínculo, e o empregador, que não se considerava um empregador, entendia que tinha feito muito por ela e juntou todas as fotos dos aniversários, demonstrou que ela frequentava boas escolas, tá, mas e o direito dela de não trabalhar, de não se submeter àquela situação, de brincar, de estudar, de ser livre? É um direito dela. Então, isso não justifica dizer que eu propiciei festas, era como se fosse uma filha minha, mas trabalhava. Isso é proibido. Aqui também nós chamamos a atenção aqui a divulgação de procura de trabalhadores por meio do Facebook. Olha, ainda destaca-se que, se for menor de idade, pretendo pôr na escola para estudar, levar e buscar, cuidar como filha. São anúncios que chocam, né? Mas é a realidade. E o trabalho infantil artístico? Eu não sei se os senhores tomaram conhecimento desse episódio. Nessa pré-estreia da peça Memórias de um Gigolô, houve uma crítica ao juiz Flávio Breta Soares porque ele proibiu o trabalho de 2 menores que integravam a peça. Ele proibiu porque o conteúdo, ele achou que ele poderia interferir no desenvolvimento psicológico das crianças. Havia um roteiro inadequado para crianças, o conteúdo, o tema da peça. Mas veja, quando o Miguel Falabella faz a crítica, olha o que ele submete os artistas mirins. Ele expõe mais ainda os artistas. Já não bastava a exposição a que eles se submetiam por reproduzir questões que não eram adequadas para a idade deles. Por isso que o juiz havia proibido. Mas, olha, ao fazer o protesto pela proibição, ele expõe ainda mais aquelas crianças. E é importante destacar aqui, até em relação ao trabalho
desenvolvido no esporte, o trabalho dos jogadores, que às vezes não é nem um desejo da criança. É o pai, a mãe que incentiva pensando no lado financeiro, principalmente quando nós falarmos aqui da atividade desportiva. Mas, muitas vezes, aquela criança está sendo submetida a um sofrimento pela submissão a jornadas extensas, a decorar, aqui no caso, a decorar um texto. Será que ela não preferiria estar na escola, estar brincando com as amigas, fazendo outras atividades para o seu desenvolvimento? Então, qual é a atuação do juiz aqui? Verificando haver excessos ou o comprometimento do desenvolvimento integral da criança, ele proibiu o trabalho artístico. E é um trabalho que também não chama a nossa atenção. A gente assiste programa na televisão, novela, filme. Muitas vezes tem a criança ali e a gente não sabe o que ela passou. E esse é um outro exemplo muito interessante. Não sei se os senhores assistiram o filme Cidade de Deus, ou ficaram sabendo desse episódio que houve no filme, que a criança, numa das cenas, ela está no meio de um tiroteio e recebe um tiro nos pés. E, como artista, ele teria que chorar muito, e ele não estava conseguindo fazer a cena. Aí perguntaram assim para ele, o que te deixaria mais triste? Qual notícia te deixaria mais triste? Ele falou, a morte da minha mãe. Daí disseram assim para ele, então, pense que sua mãe morreu. Ai, eu até me arrepio assim, de ouvir isso, quando eu soube o que houve para que ele pudesse representar tão bem. E aí ele chorava compulsivamente. E a cena ficou ótima, ficou excelente, mas imagina o que esse menino sentiu ao pensar que a própria mãe havia morrido, e para conseguir fazer essa cena. Agora, eu já tive, não sei se é verdade ou não, se falaram para ele que a mãe tinha efetivamente morrido, ou se falaram para ele pensar que a mãe tinha morrido. Bom, qualquer duas dessas hipóteses é incabível, mas não sei o que disseram. E aí a cena foi maravilhosa, mas a que custo? E aqui esse slide traz algumas outras situações de eventos artísticos onde havia submissão de menores, de crianças e adolescentes à situação não adequada de trabalho, de forma a comprometer o seu desenvolvimento integral. O do Rei Leão também, que ficou tanto tempo aí em cartaz. Mas a gente passa para vocês também os slides, e isso é interessante de se ver, porque também a gente não percebe, né? Vestir uma peça de teatro, tem lá uma criança, a gente pode começar a pensar, nossa, mas quanto tempo de ensaio? E será que o que ela está falando, ou o assunto que ela participa, é adequado para a idade dela? O trabalho infantil desportivo também. Existem as regras gerais da Constituição Federal, pois a Constituição Federal proíbe o trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz para maiores de 14. E, em relação à formação do atleta profissional, a regra é a mesma. E aqui também entra aquela questão dos pais, muitas vezes, incentivarem. E, num dos textos que eu li a respeito, o filho tinha que se sair bem de todo jeito. A mãe e o pai pressionavam demais a criança para que ela se saísse bem nos treinos. E aquelas peneiras que eles fazem com os jovens, com as crianças, imagina o que é aquilo na mente das crianças. Até ao ponto de um menino dizer que o dia que ele saiu melhor num jogo foi o dia que o pai não foi assistir, de tanta pressão que ele sentia. Porque também tem aquela história de um dia ser um grande jogador, de resolver o problema de toda a família. Aqui, olha lá, os meninos engraxates também no aeroporto de Congonhas. Isso a gente vê muito no Nordeste, né? Quando a gente vai viajar, viagem de turismo, vem lá a gente está lá numa boa, tomando um sol, e às vezes a gente não percebe esse trabalho também, né?
Vem lá um menininho vender esse queijinho coalhada, né? Coalho. A R$1, geralmente é R$1. Não deve mais ser R$1, acho que faz tempo que eu não vou. Já deve estar uns 5. Mas ele está lá, de sol a sol, vendendo, e a gente não enxerga, né? Ó, vamos prestar atenção nesses dizeres. Uma súplica para o mundo. Enfim, o que pode fazer um homem válido e na força da idade não será equitativo exigi-lo de uma mulher ou de uma criança, especialmente a infância. E isto deve ser estritamente observado. Não deve entrar na oficina, senão depois que a idade tenha desenvolvido nela as forças físicas, intelectuais e morais. Do contrário, como uma planta ainda tenra, ver-se-á murchar como um trabalho demasiado precoce e dar-se-á cabo da sua educação. Agora, olha de quando é essa declaração. 15 de maio de 1891. Haja persistência e processo de capacitação, porque a gente ainda enfrenta a mesma situação. As crianças que trabalham, os menores que trabalham, ficam sujeitos a acidente e a doenças, porque o corpo deles não está totalmente desenvolvido e porque eles não têm a mesma capacidade de atenção e formação de um adulto. Então, aqui são dados relacionados a acidentes de trabalho. Quando notificados, porque geralmente quem emprega uma criança também não notifica de acidente. Mas o que se tem notícia é da existência de mortes e de acidentes em número significativo relacionados ao trabalho do menor. E nós temos desafios aí para serem vencidos. Nós temos o programa, nós temos a Lei do Aprendiz, que, de certa forma, que possibilita o trabalho para maiores de 14 anos, mas que relaciona o trabalho a uma aprendizagem. E aí, sim, vai ao encontro do que dispõe a Constituição Federal. E qual que é um desafio que a gente tem? Um desafio constante de conscientização, de enxergar o trabalho infantil nas piores formas e nas formas com as quais, às vezes, nós nos habituamos. E aqui nós temos alguns programas que foram desenvolvidos para levar esse tema, sempre de forma a conscientizar. Audiência pública feita em 14/4 de 2016, onde vários setores da sociedade discutiram o tema. O desafio da suficiência, porque para eu propiciar um trabalho profissionalizante, eu também tenho que ter vagas nas empresas, vagas nos cursos. Então, veja, é um trabalho conjunto, não é só do Judiciário, não é só do Ministério Público, não é só do Ministério do Trabalho, é também um trabalho político, um trabalho de empresários, é a força de toda a sociedade, não só de um setor ou outro. Desafio da qualidade. Por que não pensarmos num tipo especial de contrato de trabalho? Agora, com a reforma trabalhista, perdeu-se uma oportunidade de se cuidar mais do trabalho infantil. Ao contrário, agora as férias podem ser cindidas. Antes da reforma, o menor só poderia tirar férias sem que fossem fracionadas, 30 dias. Agora não, é possível fracionar as férias do menor. Desafio da inclusão. A proposta aqui é de se pensar em cotas como existem as cotas para os deficientes, por que não se pensar em uma cota de inclusão também para essas crianças ou esses menores que muitas vezes saem, inclusive, como chama, quando o menor é infrator, que permanece, não é no presídio. Tem um nome, esqueci. Fundação Casa. Isso, Fundação Casa. Nós temos, na Justiça do Trabalho, juízes que são especializados na análise de questões relacionadas ao trabalho infantil. Eles julgam os processos que envolvem um trabalhador com idade inferior a 18 anos, analisam os pedidos de autorização para o trabalho de crianças e adolescentes, julgam as ações trabalhistas, quando são coletivas ou ações civis públicas, e dão autorização para a fiscalização de trabalho infantil doméstico. E esse juiz ele acaba tendo essa especialidade e esse foco para algo que é tão importante, que precisa, então, de uma atenção especial.
Aqui na 15ª nós temos também, como uma forma de promoção da conscientização, foi feito um curso de capacitação de conselheiros tutelares e assistentes sociais em 2016, com a parceria de várias entidades. Porque, como nós dissemos, é um conjunto de ações, não adianta a atuação separada da escola, do governo ou do órgão do judiciário. A inclusão de cláusulas relacionadas ao combate ao trabalho infantil quando os sindicatos negociam. Também é uma ideia importante, de se realçar a importância do combate ao trabalho infantil e de se deixar explícito nas cláusulas a sua proibição. Aqui é só uma referência a pessoas importantes e reconhecidas na sociedade que também levantam a bandeira do combate ao trabalho infantil. Aqui é uma campanha também contra o trabalho infantil, desenvolvida pelo nosso tribunal. E aqui são também a divulgação dessa forma de conscientização. Só vou colocar agora, tem mais 3 slides, só para encerrar. Mito, olha lá. É melhor a criança trabalhar do que ficar na rua exposta ao crime e aos maus costumes. A verdade, o trabalho não é salvo-conduto de não envolvimento com o crime. Crianças e adolescentes que trabalham em condições desfavoráveis pagam com o próprio corpo. Quando carregam pesos excessivos, são submetidos a ambientes nocivos à saúde, vivem nas ruas ou se entregam à exploração sexual. O trabalho tem que ser considerado um fator positivo no caso de crianças que, dada a sua situação econômica e social, vivem em condições de pobreza e de risco social. Isso é um mito. A verdade, tal pensamento implica a perpetuação da pobreza daquela família, além de discriminação. Quando a família se torna incapaz de prover seu próprio sustento, cabe ao Estado e à sociedade apoiá-la e não a criança. É interessante trabalhar com esses mitos e tentar quebrá-los, né, em sala de aula, com reflexão. Eu acho importante, por isso que eu quis trazer para vocês. Agora, tem um outro dado também, só para já finalizando, que é o seguinte: às vezes a gente associa o trabalho infantil à pobreza, mas também existe aquele trabalho infantil que é até incentivado e aí não é desenvolvido por crianças que estão abaixo da linha de pobreza, porque ele é incentivado para o consumo. Então, a criança começa a trabalhar porque ela quer comprar um celular, ela quer comprar um tênis, e os pais acabam incentivando. E aí pode cair em toda essa situação prejudicial ao desenvolvimento. Então, não é só a criança pobre que trabalha. A criança que tem uma situação melhor também é levada ao trabalho porque é incentivada pelo consumo. Foi rápido. Não sei se passei alguma mensagem nova, os senhores já vêm conversando sobre esse assunto, mas é sempre bom refletir e criar o hábito. Obrigada por prestarem atenção, obrigada pela ajuda dos slides e gostei muito de estar aqui com vocês.